Beleza. Tem que ligar, né? Liga, isso. Esse meu gerente, diretor de som aqui, vou te contar, né? Ele prepara tudo mais ou menos, não é que ele tem que conferir tudo. Se quiser pôr mais para cá, Não, tá bom. Acho que ficou bom assim. pode pôr mais para cá também, para não ficar muito aí. Tá bom, né? Então tá bom. Muito boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Plano Maior para mais um tratamento de cromoterapia. Hoje, um tratamento nas quartas-feiras, né? Não é igual ao tratamento de cura do fim do mês, mas é um tratamento em a gente pensando, a gente mentalizando aquilo que a gente precisa, nós vamos receber sim, né? Então é importante que a nossa concentração, o nosso pensamento seja em nós, né? Vamos deixar as preocupações do lado de fora da casa, as correrias do dia a dia, o trânsito, a briga com o chefe, a briga com os pais, com o marido, com a esposa, e agora nós vamos nos concentrar em receber bons fluidos, né? A casa já está preparada desde as primeiras horas da manhã para atender a todos nós. E a nossa atitude positiva para receber aquilo que eles prepararam para nós é fundamental para a gente receber. E quando a gente entra lá dentro, a gente está disperso, a gente sente às vezes que não consegue nem transmitir energia para vocês. E se vocês estão preparados, concentrados, ligados no tratamento, vocês vão conseguir receber tudo aquilo que vai ser transmitido pelos médiuns dentro da casa, né? Dentro da sala de cromoterapia. Então nós vamos mentalizar o nosso querido Mestre Jesus, pedir a Ele que nos ajude, que nos abençoe, que nos proteja. Que as correntes médicas aqui presentes possam estar todas preparadas, equipadas com a medicação necessária, com os equipamentos necessários, para que cada um de nós, nesta noite, obtenha a sua cura, seja ela emocional, seja ela física, seja ela espiritual, qualquer que seja a nossa necessidade, nós vamos alcançar. Aqueles que nos acompanham pela internet, via live, mentalizem também aí em suas casas as suas necessidades, mentalizem o Mestre Jesus e também vocês receberão aí onde estiverem. Então, que Deus Pai possa nos abençoar, que Deus Pai possa nos iluminar agora e sempre. Vamos deixar vocês, então, com o nosso querido Carlos Eduardo, que vai fazer a palestra de hoje. Obrigado, Carlos. Se você quiser abaixar mais. Aí. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Plano Maior. E possamos receber tudo aquilo que necessitamos. Isso é tão importante a gente vir com uma disposição boa, né? Coração aberto para receber, concentrados, mobilizados para aquilo que nos trouxe aqui. Alguma razão nos trouxe aqui, né? Não foi o acaso, não foi, né? Nós, por boa vontade, resolvemos vir aqui, né? Lógico que fomos inspirados, amparados pelos benfeitores espirituais que muito sutilmente nos influenciaram positivamente para estarmos aqui, né? Nos fazendo ver a importância, os benefícios de participar de uma reunião religiosa como essa, numa casa espírita, né? É receber, além do passe, né, que é uma transmissão de energias, recebemos o pão espiritual, que é o alimento mais rico, mais precioso e mais importante que o ser humano possa receber, que é através do Evangelho de Jesus. Por isso que a ordem aqui da atividade se inicia pelo pão espiritual, para se complementar com a energia física, né, mais apropriada às nossas condições físicas. Vamos lá, para a reflexão da noite, hoje, um tema dos mais importantes e necessários, baseado numa mensagem do Espírito Emmanuel, que consta nesse livro, Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Eu faço questão de sempre citar, porque alguns mais novinhos nem chegaram a ver, né? Chico Xavier,
Alguns não sabem quem foi Chico Xavier, qual a obra que ele deixou entre nós, e a importância desses livros aqui, né? Que não é só para enfeitar a biblioteca, a nossa estante de casa, é para ler e estudar. Daí o tema da noite de hoje. Convite ao estudo. Convite ao estudo. E o benfeitor se inspira numa frase do apóstolo Pedro, que está na segunda epístola de Pedro, que diz o seguinte: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. Olha a seriedade com que Pedro nos traz essa orientação de vida. Colocar diligência, ou seja, colocar atenção, cuidado, né? Naquilo que realmente importa. A fé aliada à virtude e a virtude aliada à ciência. Vamos analisar esses três aspectos da vida: a fé, a virtude e a ciência. Fé, né? Palavrinha pequenina que nós geralmente empregamos quando nos dirigimos a Deus, quando estamos numa reunião religiosa, quando coisas difíceis nos surpreendem. Então somos chamados à fé, a trazer dos nossos corações, das nossas mentes, as nossas melhores energias voltadas para a fé, para suportar e superar aquele momento. Então a fé, para nós, é uma grande luz que se abre dentro de nós, mas base de apoio para que a gente possa viver bem. E viver não somente para a terra, mas para viver para o Espírito, para as coisas do Espírito. Fé tem a ver com religiosidade, com a nossa intimidade, com a nossa essência espiritual. Por isso que nós, especialmente espíritas, baseado em todo o conhecimento que temos recebido ao longo, né, de todo esse tempo de revelação espírita, não é mais permitido a gente associar fé a uma questão puramente de crença. Não, eu tenho fé porque eu acredito em Deus, creio em Jesus, creio no poder, na providência de Deus. Isso é pouco. Isso não é somente fé, gente. Fé vai além da crença. Né? Dá para entender um pouquinho isso? Fé vai além da crença, do acreditar nisso ou naquilo. Fé exige de nós, sim, crença, mas uma crença pautada na razão, no entendimento das coisas. Saber viver conforme as leis divinas. E não por um impulso, por algo improvisado, porque outros disseram para a gente fazer isso ou aquilo. Isso não é fé, gente. Se não passou pelo crivo da razão, do entendimento, nós ainda não alicerçamos a fé em bases sólidas. Uma fé ainda rasa, muito superficial e vulnerável. Ela pode, de uma hora para outra, sumir da nossa frente e a gente ficar, né, totalmente desamparado, desprotegido. Mas onde estava a fé? Do mês passado, né? Ou do ano passado, onde eu me achava tão forte, tão poderoso, tão capaz, e hoje não mais tenho essas forças interiores? Para onde foi essa fé? Então, fé exige de nós crença, mas uma crença apoiada no conhecimento, que diz respeito à ciência, aqui trazida pelo benfeitor. A gente precisa acreditar, crer em Deus, no poder divino, nas leis divinas, mas com entendimento, com compreensão das leis que nos guardam, que nos protegem e que regem as nossas vidas. Porque senão seria acreditar que somos seres, né, sem total capacidade de discernir, de escolher caminhos, opções de vida e ter o mérito das suas construções. Nós não somos objetos inanimados ao sabor, né, das circunstâncias da vida. Somos seres humanos, filhos de Deus, dotados de inteligência e um coração de um tamanho tão grande e potencial para crescer, ser feliz e amar. Só que essa construção íntima exige esforço permanente, contínuo, de uma existência, de outra existência, de tantas encarnações, para que a gente brilhe o nosso espírito.
intelectualmente e moralmente. Por isso que o benfeitor Emmanuel, em outra mensagem que muitos de nós citamos, ele diz que o espírito cresce para Deus, nessa escalada evolutiva, com duas asas. A asa da inteligência, da sabedoria e a asa do amor. Nós precisamos, né, ganhar volume nessas asas da sabedoria e do amor. Não é apenas uma asa, gente, são duas asas. Então, fé exige de nós amor, mas também entendimento, razão, inteligência. Olha só, o apoio para a minha fé não é somente ser bonzinho, né? A bondade de alguns religiosos de antigamente não foi suficiente para combater as tiranias, a escravidão, a exploração, a violência humana. Por quantos séculos o benfeitor cita isso? As pessoas aparentemente religiosas fizeram vistas grossas para a violência, para a escravidão, para a tirania. Que bondade é essa, gente? Que é conivente com a maldade? Que é conivente com o erro, com a crueldade, com a ignorância, com a exploração de outros seres humanos? Então é uma meia bondade, não é meia bondade completa. Assim como também a fé nos aparentes religiosos de antigamente, mas nos dias de hoje, uma fé que não está apoiada na bondade, na fraternidade mútua, é uma fé que se converte em fanatismo, que promove guerras, conflitos, divisões entre grupos humanos. Não é isso que hoje ainda, infelizmente, identificamos na humanidade? Conflitos, guerras, brigas entre grupos, países, colocando até o nome de Deus nessa disputa. Deus não participa desses combates, gente. Deus participa da união fraterna, onde há igualdade, onde há justiça, onde há amor fraternal. Aí sim Deus comparece. Onde há conflito e violência, nunca Deus haverá de comparecer. Não irá patrocinar nenhum movimento humano, por mais que se diga em nome da fé, Deus não estará à frente daquele movimento. Então, mentes viciosas, aparentemente com fé, mas longe da bondade, longe da fraternidade, foram capazes e ainda são capazes de grandes crueldades no mundo. Percebem que não é uma questão de bens? Todos esses dizem acreditar em Deus, na providência divina, que Deus é único, verdadeiro, força do universo, mas isso não me inspirou a viver em suas leis, a ser bondoso, a ser fraterno, a ser tolerante com os outros, a respeitar as opiniões contrárias, a não se impor ao outro pelo que o outro é de diferente de você. Que fé é essa que me leva a combater o outro porque ele é diferente de mim, gente? Que ignorância, que intolerância, que desrespeito à humanidade que existe em cada ser humano. Então a fé nunca deve nos mover contra outro ser humano, outro semelhante, por qualquer outra razão. Nenhuma razão existe para a violência. Então minha fé tem que estar apoiada na bondade, na caridade mútua. Ser caridoso, gente, que é um grande lema na vida para nós, cristãos, espíritas, sempre estará apoiada na fé. Mas a fé, como Kardec nos explica, é uma fé inabalável, que encarará a razão face a face em qualquer época da humanidade. Nós espíritas não temos medo de sermos confrontados pelos ateus, pelas pessoas que não são espíritas, né? Confrontando as nossas ideias, nossos princípios. O livro, o conhecimento espírita, está aberto à crítica, à opinião de todos, gente, desde que haja boa fé. Intenção de construir. Voltando a citar Chico Xavier, né, que é um grande expoente, um grande, né, referência para nós, gente, ele foi por várias vezes perseguido pelas pessoas que não concordavam, né? Não imaginavam a propagação gigantesca da mensagem espírita através dos seus livros, das suas mensagens, do seu trabalho gratuito e caritativo, sem qualquer favoritismo, sem qualquer benefício para si mesmo. Eles não entendiam onde está o poder, a força desse homem,
dessa ideia que ele propaga, que é o espiritismo, temos que combater. Então, pessoas tentaram combater Chico Xavier. Na verdade, combater o espiritismo na figura de Chico Xavier. Nenhum teve sucesso. Nenhum teve sucesso. Porque o trabalho de Kardec, de Chico Xavier e de todos os espíritas verdadeiros, sinceros, estão pautados na verdade, no conhecimento, na bondade, na fé. Então essa base intransponível, verdadeira, sólida, não será jamais derrubada por ninguém, por nenhum movimento, por nada disso. Então Chico Xavier é para nós um exemplo maravilhoso de conduta moral, conduta de fé, mas conduta baseada no estudo. Vocês acham que Chico não estudava, gente? Que ele só sentava, se fechava o olhinho, entrava no transe mediúnico, transmitia mensagens, mas sem se importar com o teor, com o significado daquelas mensagens, para trazer para o seu conhecimento particular? Nunca. Ele se colocava como o mais necessitado de aprendizado, porque a lição vinha através da sua mão. Como poder ficar indiferente à mensagem de alerta, de orientação, em favor de sua transformação moral? A lição primeira para ele e para todo médium, para todo trabalhador espírita, é para si mesmo. Para que então possa divulgar aos outros. Então tem que ter muito entendimento, a gente tem que buscar o conhecimento. O conhecimento é libertador. O conhecimento nos liberta, gente. A gente muitas vezes vive uma fé que é aquela que oscila, ora acredita, ora não acredita, porque só está na crença. Porque a gente não buscou o conhecimento. Não se iluminou pelas lições do Evangelho, não buscou nas páginas espíritas, né? Aquela orientação, aquele caminho de vida, uma reflexão mais profunda sobre si e sobre as leis que nos regem. Quando a gente fala convite ao estudo, não é ser um acadêmico, um teólogo, não é nada disso. Nós hoje, aqui reunidos, para essa breve reflexão sobre o Evangelho, estamos estudando. Ou não? Não é uma oportunidade de estudo? Ainda que breve, ligeira, né? As lições, as mensagens foram oferecidas, o convite ao estudo foi levado, né? E nós temos à disposição esse conhecimento que virá nos libertar. Irá, né, destravar, muitas vezes, aqueles nós que estão dentro de nós. Quando eu digo nó, são pontos de vista, ideias, opiniões formadas ao longo de encarnações. É uma visão muito cristalizada, muito rígida de quem é você, do que é a vida, do que representa as pessoas, do que é Deus. Tudo isso, de alguma forma, a gente traz esses indícios, né? Eu não digo princípio, porque princípio é algo mais definitivo, né? Mais firmado. Mas indícios, né? Expectativas, percepções, nós trazemos isso ao longo da nossa jornada. E nem sempre isso está de acordo. Corresponde à verdade. Por isso que todo dia, cada encarnação é uma oportunidade para a gente aprender. Sair da ignorância. Sair da ignorância significa sair do desconhecimento de nós mesmos e das leis divinas. Porque muitas vezes a gente erra, falha, né? Inverte a escala de valores por desconhecimento. Por desconhecimento. Né? Quantos hoje na humanidade terrena desconhecem que são espíritos momentaneamente encarnados e que nós transcendemos esse mundo físico porque de fato não morremos? Quantas pessoas acreditam que não há vida após a morte? Vocês acham que são poucas? São milhões. Eu ouso dizer bilhões de pessoas, espíritos iguais a nós, que não acreditam, não compreendem que são espíritos. Então essa lição é primária, gente. É como Kardec nos relata no início da divulgação do Espiritismo, antes de trazer, né, a explicação sobre o fenômeno mediúnico, o que é a mediunidade. As pessoas precisam compreender que são espíritos.
Aí está a razão de toda a nossa existência. Se a gente não se compreender como espírito imortal, que estamos em breve passagem por esse mundo, não iremos admitir a possibilidade da benignidade, de entrar em intercâmbio com os espíritos, achará isso tudo charlatanice, embuste, enganação dos outros, porque não compreendeu a raiz de tudo, que é o espírito. Percebem que as lições, o conhecimento, parte de um nível básico para níveis superiores. E a casa espírita, como a nossa, aqui o Plano Maior, e todas as outras, né, oferecem, né, oportunidades grandiosas de aprendizado, para a gente não ficar numa fé rasa, superficial, para que a nossa fé esteja sempre abraçada com ações de caridade, sendo fraternos com todas as pessoas, amando a você mesmo tanto quanto amando o próximo, cumprindo fielmente o maior mandamento da lei divina, que é o amor. A casa espírita não instrui, não ensina, não aplica esses ensinamentos que recebemos de Jesus e agora complementados por toda essa legião espiritual que nos trouxe o Espiritismo? Certamente que sim. Mas vai da nossa vontade querer se aprofundar nesse conhecimento. Por isso é tão importante a gente ler, não entendeu uma vez, lê de novo. Não leu, lê novamente, tantas vezes quantas necessárias, para que a gente grave, compreenda, faça aquela conexão com a sua vida cotidiana, com o que você está passando. Não é? Em nível prático, não é isso que a gente precisa aprender? Resolver problemas, situações difíceis, se melhorar. Não é só para a gente receber um benedito com o coração naquele momento. É para a gente se fortalecer. Ser consolado, mas ser esclarecido. Para que a gente possa reverter aquela situação complicada, difícil que estamos vivenciando. Então, o conhecimento nos liberta, gente. Traz tantos benefícios. Né? Retira, né? Do nível da escuridão, da ignorância, aquilo que nos preocupava, que nos retinha a um estado ainda muito limitado de viver, gente. Jesus, a todo instante, estava o quê, gente? Ensinando. Jesus não ficou 33 anos da sua existência somente curando feridas físicas. Na sua maior parte do tempo, Jesus estava ensinando, transmitindo o seu conhecimento para que nós nos apropriássemos desse conhecimento e nos libertássemos. Essa libertação é por nossa força e vontade, gente. Por isso que a gente tem que se agarrar, se abraçar ao Evangelho de Jesus com todas as forças da nossa fé e da nossa razão. A gente vai crer, acreditar, confiar em Deus, né? Na orientação de Jesus, na assistência dos benfeitores espirituais, mas com entendimento, saber como isso se realiza. Não é porque é uma questão de milagre, uma coisa improvisada, não, vamos entender, né? Que toda ação gera uma reação, toda semeadura de hoje gera uma colheita futura, a vida é feita de ciclos. Ora estamos aprendendo para depois exercitar, testemunhar, e assim vai a vida, gente. Só não podemos ficar acomodados, né, com a ideia que já aprendemos tudo, né? Não preciso aprender nada, experimentar nada na vida, nenhuma outra pessoa tem nada de bom ou de útil a me oferecer. Olha, as crenças limitantes, as barreiras íntimas que nos afastam do conhecimento. E por consequência nos afastam da fé e da virtude. Percebe onde chega a mensagem? Se a gente se afasta do conhecimento, não se importa, a nossa fé será frágil e a nossa virtude, que são as nossas qualidades morais, também serão frágeis. Serão muito, né, incipientes, fraquinhas, gente. Uma pessoa caridosa, que se destaca pelos seus atos de bondade, de fraternidade, de respeito ao semelhante, de entrega pessoal às pessoas, é uma pessoa verdadeiramente de fé. Todas as pessoas
verdadeiramente caridosas são pessoas de fé, gente. Não tenho dúvida disso. Chico Xavier era assim. Madre Teresa de Calcutá era assim. Martin Luther King era assim. Nelson Mandela era assim. Estou dando exemplos não apenas do nosso círculo espírita, para que a gente entenda que fé não está circunscrita a uma religião. É uma questão espiritual. Não precisa de rótulos religiosos. Dá para entender, gente? Que a fé não precisa de rótulos. Não é a fé espírita, a fé católica, a fé budista. A fé do Espírito, gente. Que tem esse canal aberto com Deus, que é transcendente, né? Porque é permanente em nós. Somos filhos de Deus, seres espirituais. Então a fé é um caminho que é atravessado, vivenciado dentro de nós. E não importa a religião que hoje com a qual nós nos identificamos. É aí que a gente vai entrar na ideia, né? Tem a fé? Então também exercite amor, caridade, respeito pelas pessoas que estão ao teu lado. Aí sim será digno de ser chamado de uma pessoa de fé. E busque o conhecimento. Ilumine-se por dentro para se habilitar para compromissos maiores que a vida irá nos trazer. Quem já leu alguns livros do André Luiz, né? Manuel Filomeno de Miranda, né? Própria Joana de Anjos, esses benfeitores nos relatam que quando a gente está lá no plano espiritual, e lógico aqui também, mas lá a gente desconhecia isso, há alguns anos atrás, lá há tantos cursos, há tantas oficinas, né? Laboratórios, que os espíritos estão a trabalhar, a pesquisar meios, recursos, terapias, para que o ser humano viva melhor. Ou seja, estão em constante aprendizado, para que depois, ao reencarnar, possam colocar em prática o que, em estado de preparação, receberam no mundo espiritual. Nenhum deles ficaram de braços cruzados, esperando uma próxima encarnação. Se prepararam. E a preparação exige conhecimento. Conhecimento. Reencarnará no Brasil, né? Viverá, né? Poderá viver em São Paulo ou outra região, estará numa família, junto àquele grupo de espíritos, com tarefas um tanto definidas e outras que você mesmo poderá escolher. Porque você tem livre-arbítrio, tem discernimento, fazer a escolha, caminho A ou caminho B. Está dado a você escolher. Conhecer-se, libertar-se, crescer e se verificar em amor e caridade. Tudo isso nos é trazido em forma de orientação lá no plano espiritual. Né? O problema é que muitas vezes a gente se esquece, né? A gente não traz a lembrança viva, mas o ensinamento nos foi dado. Nenhum de nós caiu aqui de paraquedas. Todos nós recebemos as mínimas recomendações, né? Direcionamentos para que da nossa própria vontade possamos fazer boas escolhas. Fazer um caminho que nos liberta, que nos protege, que ilumina nossas vidas, nossos corações, mas que também beneficia as pessoas que estão ao nosso lado. Aí então, né? Fé, virtude e ciência se complementarão e poderemos viver de uma forma mais digna, mais nobre e mais espiritualizada. Espero que todos possam refletir profundamente sobre essa mensagem, né? Já se preparando para o Natal de Jesus, né? Daqui a um mês, né? Com a ideia de que Jesus, para nós espíritas, é um mestre. É um mestre do saber e do amor. Que possamos, iluminados pelos exemplos de Jesus, a sermos também pessoas de fé, repletas desse entusiasmo, dessa alegria de viver e ter a disposição sempre de compartilhar o que temos com quem menos tem. Né? Oferecer nossa amizade, nosso companheirismo, a nossa consolação, a nossa própria experiência a quem participa das nossas vidas. Assim como Jesus fez. Não é assim o cristão? O cristão é aquele que segue Jesus. Não segue apenas na palavra, segue na atitude. Em atitude de fé, de virtude e de conhecimento. Me despeço de todos vocês desse ano, será o nosso último encontro. Iremos nos reencontrar no ano que vem.
desejando a todos um final de ano abençoado com muita paz, proteção, bons pensamentos, boas expectativas, né, para o próximo ano, alicerçados sempre nessa fé, que ilumina por dentro e que nos leva a sermos pessoas de bem. Um abraço carinhoso a todos. Fiquem com Deus. Já chegou minha vez? Boa noite, queridos amigos, mais uma vez. Vamos então fazer a nossa parte, né? Nossa parte quais são? Vibrações de amor, de paz, de caminho. E vamos iniciar as nossas vibrações pela paz mundial. Que os dirigentes das nações encontrem, através do diálogo, a paz para todo o nosso planeta. Nós vamos vibrar também, especialmente, pela guerra entre Israel e o Hamas, o Hezbollah, para que possa ser mantido o cessar-fogo, para que possam ser libertados os reféns, que seja mantido um corredor humanitário para que a comida, água, remédios, combustível chegue até a faixa de Gaza, para que possam os hospitais socorrer os feridos, os necessitados. Vamos vibrar também pela Ucrânia e Rússia, que os seus dirigentes possam encontrar, através do diálogo, a paz para aquela região, onde tantos têm morrido, tantos têm ficado mutilados, tantos sofrem. Que possam todos eles receber a paz do nosso Mestre Jesus em seus corações. Que possam todos se manter em equilíbrio e conseguir, através das negociações, a paz para aquela região. Vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil, que os nossos governantes, os nossos dirigentes possam encontrar um equilíbrio de forças entre o judiciário, legislativo e executivo, para que o país volte a crescer, para que o país volte a ter estabilidade e que nós possamos ter muita saúde, muita educação, muita alimentação ao povo brasileiro. Nós vamos vibrar também, queridos irmãos, por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorro. Enfim, onde haja um leito de dor, que as tuas bênçãos, Mestre Jesus, ali recaiam, que as tuas bênçãos, Mestre Jesus, possam permitir as correntes médicas ajudar a todos esses irmãos reduzir as suas dores, as suas aflições, as suas tristezas. Vamos vibrar também por todos os detentos, que eles possam cair em si da necessidade de pedirem perdão pelos males praticados, que eles possam também, Mestre Jesus, se arrepender dos seus males praticados e recomeçar a sua vida novamente. Vamos também, Mestre Jesus, pedir por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas. Mestre Jesus, que cada um desses irmãos possam ser resgatados, que as equipes de resgate possam encontrá-los, trazê-los, encaminhá-los a uma das moradas do nosso Pai, na seara bendita do Mestre Jesus. Nós vamos pedir também, queridos amigos, por todos aqueles que se encontram ligados aos vícios, quer seja de droga, de álcool, de cigarro ou de sexo. Quaisquer desses vícios possam esses irmãos encontrar na figura excelsa do Mestre Jesus o caminho a trilharem para se desvencilhar desses vícios e recomeçar as suas vidas ainda nessa encarnação. Vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram nas creches dos orfanatos dos nascidos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada, Mestre Jesus. Que todos eles possam ter o seu Evangelho como norte de vida para poderem seguir em frente. Vamos vibrar também pela paz entre todas as religiões. Vamos vibrar por todos os lares em desarmonia. Vibremos por todos os nossos desafetos. Desafetos desta encarnação e de encarnações anteriores. Que os bons espíritos possam levar até cada um deles o nosso arrependimento dos nossos males praticados. Que os bons espíritos possam levar até eles
o nosso pedido de perdão pelos males praticados. E que possamos seguir em frente, buscando a nossa reforma íntima. Nós vamos vibrar por todos os desaparecidos, sejam crianças, jovens e adultos. Mestre Jesus, que as equipes de resgate possam ser intuídas na direção a seguir para resgatar estes irmãos e trazê-los de volta às suas famílias. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nossos parentes, amigos e irmãos. Vamos vibrar também por todos os nomes dos irmãozinhos que se encontram no chat da nossa live de hoje. Todos esses irmãos recebam de acordo com as suas necessidades, bênçãos e paz de amor. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, pelos nossos lares. Vamos mentalizar a luz branca de Jesus em cada uma das paredes, cada um dos cantinhos do nosso lar, a limpar, esterilizar, trazer a paz para dentro do nosso lar. E vamos vibrar também, Mestre Jesus, por nós mesmos. Que a tua luz recaia sobre cada um de nós, nos ajudando, nos abençoando, trazendo-nos a sua paz, o seu equilíbrio. E que cada vez fortaleçamos mais a nossa fé em ti, Mestre Jesus, para podermos amplificar as nossas reformas íntimas. E assim vamos pedir também às correntes médicas que fluidifiquem as águas, que todos aqueles que se encontram na nossa live deixaram suas águas para fluidificar, assim como de todos vocês que aqui estão e que trouxeram as suas águas para serem fluidificadas. Que os remédios adequados possam ser colocados em cada copo, em cada garrafa, para que ao beber possam atingir o objetivo da cura em cada um de vocês. E vamos agradecer a Deus nosso Pai pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa que com tanto amor nos acolhe, pelo carinho aqui recebido das equipes do Plano Maior de Espiritualidade, as bênçãos de Jesus, e que possamos guardar tudo isso em nossos corações, levar aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho, onde possamos distribuir a todos aqueles que convivem. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos aos recadinhos da semana. Ó, a lista aumenta cada semana. A gente pensa que vai diminuir, mas ó, a lista aumenta. Ó. Nada de a lista diminuir. Primeiro item, cesta básica. A gente já fez uma distribuição de cesta básica agora no sábado passado, no dia do tratamento de cura. E vamos fazer uma próxima até o dia 12 de dezembro. É um espaço curto para a gente poder juntar todos os mantimentos que a gente precisa. Então a gente pede, nos ajudem, por favor, colaborem, tragam alguma coisa, qualquer que seja, um quilinho, um saquinho, alguma coisa, nos ajuda demais. No fundo da casa, quando vocês saírem pela porta do fundo da sala de cromoterapia, nós temos um bazar. Esse bazar, toda a renda é revertida para cestas básicas e para a manutenção da nossa casa. Então, tudo que vocês comprarem ali também reverterá para nós. O nosso bazar também aceita doações de vocês, coisas que vocês têm em casa, que não utilizam mais, que não querem mais, que vão descartar, podem nos trazer, deixem com o Luiz no bazar e ele vai deixar ali para ser vendido e arrecadar fundos para casa. Bom, nós estamos no fim do ano e os nossos cursos estão acabando. Portanto, agora novos cursos, março do ano que vem. Então, aqueles que se interessarem em fazer curso básico, podem fazer a inscrição com a Beth aqui na frente, já para o curso novo do ano que vem. Aqueles que estão finalizando o curso básico este ano, estão pré-qualificados para fazer o curso de orientação e educação mediúnica, também podem fazer a sua inscrição com a Beth para o curso de orientação e educação mediúnica. Os cursos são sempre nas terças-feiras, às 8 horas da noite. O curso básico é feito presencial aqui na casa, o professor Carlos dá. O curso
de orientação e educação mediúnica, a gente faz virtual para facilitar, vocês não terem que vir na casa. Então, a gente faz 3 aulas virtuais, uma aula prática presencial aqui na casa, no término da apostila. Aqueles que estiverem interessados, por favor, se inscrevam. Nós temos nas quintas-feiras entrevista de orientação com o Cláudio Vir. Então, quem também se interessar em fazer entrevista para obter uma orientação sobre a doutrina, sobre como é que funciona a casa, sobre como é que são os passos, também faço agendamento com a Beth e ela deixará vocês preparados para a próxima entrevista, que será amanhã à noite, amanhã quinta-feira, das 7 às 21. O Cláudio Almiro está aí para atendê-los. Próximo tratamento de cura, 2 de fevereiro de 2024. Ele sempre faz no último sábado de cada mês. O último sábado deste mês de dezembro vai cair o Réveillon, óbvio que ninguém vai fazer. Faríamos no último sábado de janeiro. Acontece que o último sábado de janeiro cai no feriado emendado do dia 25. Ninguém vem, né? Então vamos deixar para o sábado seguinte, que é dia 2 de fevereiro, né? E aí aguardamos todos vocês. O início do tratamento de cura, como todos já sabem, começa às 9. Aí alguém me pergunta, puxa, mas eu preciso chegar às 9, não posso chegar às 10? Não, tem que chegar às 9, porque o tratamento já começa aqui, não é só sentar lá correndo embora, correndo no desespero. O tratamento, tudo na vida tem um horário, tem uma disciplina, a gente tem que seguir. O tratamento começa às 9, vocês pegam a fichinha, a senha, sentam bonitinho aqui, assistem a palestra do Luiz Armando, que é sempre um assunto diferente que ele vem trazer para nós, no tratamento de cura, né, uma vez por mês. Então, vocês assistem a palestra, acompanhem as vibrações com ele também, e depois vocês passam no tratamento de cura lá dentro, tá bom? Nós temos no andar de cima uma biblioteca com um monte de títulos, aqueles que quiserem ler o livro podem ler, levem para ler, fiquem um mês com ele. Se não conseguirem, vem e renovam. Se conseguirem ler, vem e podem trocar por outro. E nós fazemos as nossas lives, como vocês bem sabem, nas quartas-feiras. Hoje é um trabalho híbrido, a gente faz presencial e também tem a live no Facebook do Núcleo Espírita Plano Maior, e fazemos aí só live no Facebook nos domingos às 20 horas. Tá bom? Então, Deus abençoe vocês, uma ótima noite, uma ótima cromoterapia a todos, e sejam muito bem-vindos à nossa